Os processos de subconcessão da STCP e da Metro foram mal lançados e foram mal conduzidos. À luz do que foi agora divulgado, e se nada for feito, serão ainda pior concluídos. Os processos de subconcessão da STCP e da Metro merecem, como sempre dissemos, abordagem diferente. O Governo, de forma teimosa, decidiu lançar ambos os concursos em simultâneo e correlacioná-los, com as consequências que estão à vista de todos. A Metro do Porto, na verdade, há muito que tem o seu serviço concessionado e com bons resultados. Foi a tentativa de lançar em simultâneo a subconcessão dos dois serviços, da Metro e dos STCP, que criou os primeiros problemas neste processo e que travou em simultâneo soluções para as duas empresas, provocando a urgência atual e motivando já e até à data sucessivos ajustes diretos. Tivesse com efeito a subconcessão da Metro sido levada a concurso atempadamente, como defendemos, para entrar em funcionamento a 1 de janeiro de 2015, arquitetando-se depois uma solução sustentável para a STCP e não se teria arrastado a Metro para os problemas que hoje estão em causa. Mas, chegados à solução de subconcessão conjunta, que de forma centralista o Governo decidiu lançar, a Câmara Municipal do Porto logo manifestou as suas reservas acerca das condições em que o concurso foi lançado. E foi por isso que resolveu manifestar o seu interesse no concurso, levantando, há um ano atrás, o caderno de encargos. A Câmara do Porto denunciou um conjunto de problemas que faziam com que a subconcessão, a ser realizada naqueles termos, fosse gravemente lesiva do interesse público em geral e dos legítimos interesses e expectativas dos portuenses em particular. Desde logo, porque nos termos em que estava elaborado, o caderno de encargos levava a uma equação negativa do ponto de vista económico e financeiro. Não víamos na altura, e não vemos agora, como poderiam os privados assegurar um serviço do qual resulta prejuízo. Concluímos, por isso, que, em face do que estava colocado a concurso, só através da redução do serviço e da sua degradação progressiva poderia chegar-se a um negócio viável para os privados. Um negócio, portanto, que só seria viável à custa dos utentes e clientes da STCP e da Metro, entre os quais muitos portuenses. Mais concluímos que o caderno de encargos quase estimulava a que isso acontecesse, não acautelando os interesses dos utentes e clientes e dos municípios. Quer porque a rede colocada a concurso não cobria suficientemente as necessidades públicas de transporte, como, depois, porque a própria frota poderia deixar de ter as características de modernidade, acessibilidade e sustentabilidade ambiental que hoje a caracterizam. A Câmara do Porto, por conseguinte, discordou de forma veemente dos termos do caderno de encargos colocado a concurso. Continha erros, a equação económica de que partia estava errada. Apesar de advertido, nomeadamente pela Câmara Municipal do Porto, o Governo manteve a sua posição. Ainda assim, um consórcio espanhol veio a concorrer às duas subconcessões e a apresentar proposta formalmente válida. Mas mesmo esse acabou desinteressado da concessão numa altura em que o Tribunal de Contas analisava o contrato, entretanto assinado. Tínhamos, por isso, inteira razão quando dissemos que o caderno de encargos tornava a concessão desinteressante. E tivemos também razão quando manifestamos inteira confiança no Tribunal de Contas que, não chegando a ter oportunidade para recusar o visto do contrato, por duas vezes o devolveu, como é público, colocando questões que, do nosso ponto de vista, não apenas faziam sentido, como confirmaram as nossas preocupações. Como era de esperar, o concurso, nestas circunstâncias, não deu resultados, o que leva agora à tentativa de atingir o mesmo fim através do ajuste direto anunciado. Não cabendo a nós pôr em causa a legalidade formal do procedimento, há, no entanto, várias questões que têm que ser colocadas. Em primeiro lugar, o mesmo caderno de encargos, mal feito, corrigido e alterado por 4 vezes, que se mostrou desinteressante para os potenciais concorrentes num concurso público, tornou-se agora subitamente atraente em ajuste direto?
A equação económica da operação, que era negativa, tornou-se entretanto positiva por um qualquer milagre inexplicável? Se nada de essencial se alterou no caderno de encargos, será possível assegurar um serviço de qualidade que corresponda às necessidades urgentes da população? Ficando tudo no essencial como estava, será possível assegurar a modernidade, a atualização, a acessibilidade e a sustentabilidade da frota neste novo procedimento? A resposta a todas estas questões é negativa, pela simples razão que todas elas têm resposta no mesmo caderno de encargos. O que mal estava feito, mal continua. O mesmo caderno de encargos não defendia e continua a não defender, a nosso ver, o interesse público. Não assegurava e continua a não assegurar rentabilidade. E isso, quer em termos racionais, quer em termos políticos, quer, finalmente, à luz do interesse público básico, é reprovável e deve ser criticado. Infelizmente, não foi apenas o caderno de encargos que se manteve do primeiro procedimento concursal para o justo e direto, agora proposto à pressa, quando se perdeu um ano em que a degradação das condições do serviço se acentuou de forma inaceitável. Além disso, também a atitude da Secretaria de Estado dos Transportes e Comunicações se manteve, relançando um processo com repetição dos mesmos erros e com o mesmo espírito centralista com que lançou o concurso e quer levá-lo avante. Como se não fossem os autarcas quem melhor entende a necessidade do serviço de transporte público e que não fossem os autarcas os responsáveis pela gestão da via pública. Os autarcas, é bom que se note, que foram capazes de, sob a liderança do Conselho Metropolitano do Porto, consensualizar posições claras nesta matéria e assumir a uma só voz e, independentemente das cores políticas que cada um deles defende, as suas reivindicações e, sobretudo, as das populações que tão prejudicadas podem vir a ser. Manifesto-me, por isso, frontalmente contra este processo de ajuste direto para a subconcessão da STCP e da Metro, por não estarem defendidos os interesses dos utentes e do município do Porto, que, mais uma vez, repito, não foi ouvido. Muito obrigado.